Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que parece simples, mas na verdade é um dos mais complexos e olha mal compreendidos do nosso tempo. O que é poder? E para nos guiar, vamos usar as ideias do filósofo Byung-Chul Han, que vira esse conceito de cabeça para baixo. E para começar já dá um certo alívio, né? Saber que a gente não está sozinho nessa confusão. O próprio Han abre o livro dele falando exatamente isso, que existe um verdadeiro caos teórico em volta do assunto. E é verdade, se a gente parar pra pensar, para uns poder é repressão, para outros é liberdade. Para uns é violência, para outros é justamente o contrário. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, a questão que vai guiar toda a nossa análise de hoje. A gente vai tentar desmontar algumas ideias que parecem óbvias para chegar numa compreensão, quem sabe, um pouco mais profunda. Ok, então, para começar a desvendar isso, vamos partir do mais básico, daquela ideia mais comum, mais intuitiva que todo mundo tem sobre o que é o poder. Se a gente fechar os olhos e tentar visualizar uma relação de poder, o que vem à mente? Para muita gente, eu imagino que a imagem seja de força, né? De controle, talvez de alguém quebrando a resistência de outra pessoa. Não é por aí? E olha, essa citação do Canet que o Hun usa no livro ela é perfeita para ilustrar isso. É a imagem clássica do gato e do rato. Um domina o outro pela ameaça constante, pela coerção. O poder, nesse caso, é a sombra da destruição. É estar sempre sobre essa mira. Ou seja, traduzindo isso, a ideia popular é que poder é, no fim das contas, sobre quebrar a vontade do outro, sobre limitar a liberdade dele. O outro sente a vontade do poderoso como uma coisa estranha, imposta de fora para dentro. Mas é exatamente aqui que o Byung-Chul Han vira o jogo. Ele vai argumentar que essa visão, na verdade, é muito simplista e que ela perde de vista a verdadeira natureza do poder mais eficaz, principalmente o poder moderno. E aqui está a grande sacada do Han. Ele mostra pra gente que o poder que se baseia na força bruta, na coerção, é, na verdade, uma forma inferior de poder. O poder realmente potente, o poder superior, funciona de outro jeito. Ele funciona através da liberdade e do desejo. A questão não é mais forçar um não a virar um sim a contragosto. É inspirar um sim, assim, com letras maiúsculas, um sim genuíno, voluntário. E isso nos joga num paradoxo central que é fascinante. O poder mais forte é silencioso. Ele não precisa de alarde, não precisa ser barulhento, forçado. Pelo contrário, no momento em que o poder precisa gritar, se exibir, mostrar que existe, ele já está dando sinal de fraqueza. Então, o ponto crucial é este. A forma suprema de poder acontece quando alguém escolhe livremente fazer aquilo que o detentor do poder deseja. Não existe resistência para ser quebrada, porque a vontade do outro já está alinhada. É uma coincidência perfeita. Para a gente entender isso de verdade, a gente precisa ir no coração da ideia metafísica do Han sobre o que o poder de fato faz. E o nome que o Han dá para isso é continuidade do eu. Pensa assim, é como se a pessoa no poder visse a própria vontade dela se refletindo e continuando nas ações de outra pessoa. É como se o eu dela se estendesse e, através do outro, voltasse para si mesmo. É uma expansão. E o processo é mais ou menos assim em 3 passos. Primeiro, o ego, a pessoa no poder, decide algo. Segundo, o outro age e executa essa decisão como se fosse dele. E terceiro, o ego se sente continuado. Ele vê a própria vontade se realizando no mundo através de outra pessoa. O foco não é só o resultado, é essa experiência de continuidade. Sendo assim, a gente pode pensar que violência e liberdade não são opostos, mas sim pontas de uma mesma escala de poder. E a grande diferença entre elas é o que o Han chama de mediação. A violência é direta, não tem mediação. Já o poder que funciona através da liberdade é altamente mediado. Ele incorpora a vontade do outro, e isso torna a relação muito mais estável. Mas a coisa não para por aí, ela vai ainda mais fundo, porque o poder não só influencia ações, ele na verdade molda a nossa própria realidade. Citando Nietzsche, o Han nos lembra de algo fundamental. O poder começa na linguagem. O simples ato de dar nome às coisas já é uma demonstração de poder. Quem decide o nome de algo, decide o que aquilo significa. O poder não é mudo, ele é eloquente, ele fala, ele articula e define o mundo à nossa volta. E aqui, o Foucault nos ajuda a mapear essa evolução. Ele mostra como a tecnologia do poder mudou com o tempo. Primeiro tínhamos o poder soberano, aquele que se exibia em praça pública, com tortura, com espetáculo. Depois veio o poder da lei, que nos prende com ideias. E por fim o poder disciplinar, o mais sutil de todos, que se inscreve nos nossos corpos, que cria hábitos e rotinas até tudo virar automático.
E essa frase do Foucault é muito forte, né? O que ele está dizendo é que o poder não serve só para reprimir, para dizer não. Ele é produtivo, ele produz conhecimento, ele produz discursos, ele produz o nosso senso do que é real e do que é verdadeiro. E tudo isso nos leva ao clímax do argumento do Han. O poder mais eficaz de todos é aquele que a gente nem percebe que existe. É o poder invisível. Para entender isso, a gente chega no conceito de hábitos, do sociólogo Pierre Bourdieu. Pensa no hábitos como as estruturas de poder que a gente internaliza tão, mas tão profundamente que elas viram nossa segunda natureza. Elas moldam nossos gostos, nossa postura, o jeito que a gente anda, o que a gente acha bonito, tudo de forma quase inconsciente, antes mesmo da gente pensar sobre o assunto. Essa frase aqui resume a genialidade da coisa. O inevitável se transforma num gosto pela liberdade. Aquilo que, de certa forma, a gente é obrigado a fazer, a gente passa a sentir como se fosse uma escolha livre. A necessidade se veste de preferência. A coerção se sente como a mais pura e genuína liberdade. E esse poder, o mais estável de todos, ele não vem de um tirano de coroa na cabeça. Ele vem do senso comum, das normas sociais, daquilo que o Heidegger chamava de o impessoal. Sabe aquele famoso, todo mundo faz assim. É isso. É simplesmente o jeito como as coisas são. E é justamente por isso que a gente não questiona. Então a grande conclusão é que o poder absoluto, o poder supremo, ele brilha pela sua própria ausência. Ele não precisa se impor, porque ele já opera através do automatismo dos nossos hábitos do dia a dia, através daquilo que a gente considera natural, óbvio, evidente. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma provocação para a gente levar para casa e continuar pensando. Se a forma mais perfeita e estável de poder é aquela que a gente sente como liberdade, como é que a gente pode ter certeza da nossa própria autonomia? Como saber a diferença?